Paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da EBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais do quarto trimestre, nós estamos estudando o tema A Igreja e o Espírito Santo. Essa revista foi escrita pelo bispo Oídes José do Carmo. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição número 6, Os Dons de Poder. A coordenação nesse dia será da missionária Terci Jane e será ministrada dia 6 de 11 de 2022. Nós vamos então aqui no tópico 1. No item 1 diz, dons relacionados a poder. Deus demonstra seu poder de muitas maneiras. Nesta lição, enfatiza esta demonstração por intermédio de 3 dons em sua carta aos Coríntios: fé, dom de curar e operações de milagre. Estudioso identifica esse grupo como os dons de poder. Stanley Hort identifica os mesmos como os dons do ministério à igreja e ao mundo. O autor conclui, assim são dons que capacitam os membros do corpo de Cristo. Deixa eu corrigir aqui, Cristo é maiúsculo. E separar aqui, né? A agir sobrenaturalmente. No item 1.1, é indispensável considerar que a fé como dom é diferenciada da fé natural, da fé salvífica, né? E da fé salvífica. Só um pouquinho aqui que está errado. Da fé natural. Da fé salvífica, aqui está em Romanos 20, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí da fé como doutrina, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, e se não é que já estáis reprovado. Da fé como virtude do Espírito Santo, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí o autor aqui cita pastor Jandiro Silva, que diz, a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, traduz a realidade do dom da fé, visto que os homens e mulheres de Deus receberam pela fé a certeza das coisas que não poderiam ver e nem provar, e, consequentemente, continuava avançando com Deus através de circunstâncias difíceis. Aí o autor conclui que, dessa forma, o dom da fé possibilita ao crente receber o poder sobrenatural e fazer o uso em momento que só a intervenção divina pode mudar as circunstâncias. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Elinaldo Reniato, né? Deixa eu conferir se é isso mesmo, só um minutinho. Não é Reniato, eu sabia, Renovato. Renovato, desculpe eu erro, eu sabia que eu tinha escrito errado, né? O autor cita Elinaldo Renovato, deixa eu salvar aqui para não perder, que diz, podemos entender melhor o significado do dom da fé, aqui está errado também, através de declarações negativas em relação a outros tipos de fé. Não é a fé salvífica que é depositada pela proclamação da palavra de Deus. Romanos 11, 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios, de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de
Deus. Não é a fé como doutrina, que denota a permanência do crente e vivendo desacordo em desacordo com a palavra de Deus ou a sã doutrina. Não é a fé como fruto do Espírito, que consiste em virtudes que devem ser cultivadas pelo crente na comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmo e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, e se não é que já estáis reprovados. Não é dada e buscada também, não é a fé natural, que resulta da observação da natureza. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí no item 1.2, a fé especial milagrosa. Trata-se de uma manifestação do Espírito que não é conferida igualmente às pessoas. 1 Coríntios 12, 7. As manifestações do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 9. E para, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os outros dons de curar. A fé especial visa capacitar o membro do corpo de Cristo para enfrentar situações especiais. A fé especial visa o proveito da igreja de acordo com a vontade do Espírito Santo e não destina a atender interesses pessoais. O autor cita David Lean, Teologia Sistemática, Stanley Horton. Este dom pode incluir a capacidade especial de inspirar fé nos outros, como fez Paulo a bordo do navio em meio à tempestade. Atos 27 e 25. Portanto, ó Senhor, tende bom ânimo, porque creio em Deus, de que acontecer assim como a mim me foi dito. Aí no tópico do comentarista, o autor cita Gray S. Kinner, O Espírito da Igreja, editora Vida Nova, editada em 2018, páginas 128 e 129. Visto que Deus e o objeto da nossa fé, ter a fé pressupõe que agimos conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa. 1 Reis 18:36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, o que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 2 Reis 4:28. E disse ela: Pedi eu a meu senhor algum filho? Disse eu: Não me enganes. João 5:14. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí o autor aqui comenta que o objetivo dessa fé autêntica não é conseguir o que desejamos, mas realizar a comissão de Deus, aquilo que ele nos chama para fazer. E aqui, para terminar o tópico 1, o item 1.3, o dom da fé em ação no Antigo Testamento. Esse dom em exercício pode ser comprovado em diversas oportunidades no Antigo Testamento. Aqui, Moisés atravessou o povo de Israel o Mar Vermelho. Êxodo 14, 13 a 14. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste nunca mais os tornareis a ver.
O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Aí, o profeta Elias, quando esse desafio ao profeta de Baal e a Zera, para revelar ao povo quem era o verdadeiro Deus de Israel. 1 Reis 18, de 22 a 39. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si 2 bezerros, e divida em pedaços, e ponha sobre a penha, porém não lhe coloque fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sobre ele a lenha, e não a colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, ele será Deus. E em todo o povo respondeu, dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-vos primeiro, porque sois muito, e invocais o nome de vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tornaram o bezerro que lhes deram, e prepararam, invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde, porque nem havia voz e nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Porque se esteja falando, ou que tenha alguma coisa de fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em alta voz e retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram ele até a hora de oferecer sacrifício à tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: chegai a mim. Todo o povo, e se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme os números das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei a água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a penha. E disse: fazei-o segunda vez. E disseram: segunda vez? Disse ainda: fazei a terceira, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício à tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, e tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a penha e a pó. E aí lambeu a água que estava no rio. E, vendo que o povo saíram sobre os seus rostos, disseram: ó Senhor, é Deus, só o Senhor é Deus. Daniel demonstrou uma fé sobrenatural ao permanecer orando ao Senhor, mesmo sabendo que isso poderia custar a vida. Daniel 6. Como aqui é muito longo, eu vou pedir para que
todos aqueles que estão acompanhando o tutorial possam ler mais tarde daí, Daniel capítulo 6. Aí o comentarista, o autor diz que no Novo Testamento Paulo faz o uso do dom como foi vítima de naufrágio e foi picado por uma cobra venenosa. Paulo demonstra, né, o dom da fé, pois sacudiu a cobra dentro do fogo e nada sentiu. Assim todos que estavam ali testemunharam um milagre extraordinário. Atos 28, de 1 a 6. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam convosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, os recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vidro e pondo-as no fogo, uma vibra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vidro, né, e pondo-as no fogo, uma vibra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a vibra pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas, sacudindo ele a vibra no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo sobrevinha, mudando de parecer, dizia: era de um Deus. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1. Né? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, que é o dons de curar. Até lá, se Deus assim permitir.